Olá pessoal, sou o professor José Amaurílio e vamos iniciar nossa aula sobre probabilidade. A probabilidade é um assunto bastante interessante, mas que precisamos ter também bastante atenção com ele. E de certa forma, nós já fazemos. Por exemplo, quando você vai atravessar uma rua, por exemplo, dá para você prever, dá para você fazer uma probabilidade, dependendo da distância de um carro, que o carro se encontra de onde você vai passar, dá para você prever se dá para você passar ou não. Isso é probabilidade. Quando você vai temperar uma panela, geralmente você também não mede, não pesa a quantidade de tempero que você vai pôr. Então isso também é probabilidade, mesmo que seja de forma empírica ou informal. A teoria das probabilidades se deu início com o italiano Girolamo Cardano em 1506 a 1576 e depois se estendeu com Pascal e Fermat. Então vejamos algumas definições para entendermos melhor o assunto. Probabilidade: experimentos aleatórios. São aqueles que podem apresentar resultados diferentes, mesmo quando repetidos em idênticas condições. O que isso significa? Pessoal, veja só. Se eu tenho um dado como esse, honesto, o que seria um dado honesto? Um dado honesto é aquele que todos os 6 números, todas as 6 faces, elas têm as mesmas condições de cair com a face voltada para cima. Ou seja, não tem nada que possa interferir nesse resultado. Então, se chama de dado honesto. E por que experimento aleatório? Porque mesmo sabendo que o dado tem 6 faces, sabendo que uma das 6 faces cairá voltado para cima, nós não temos como prever qual dessas faces, qual desses números cairá voltado para cima. Então, por isso que chamamos de experimentos aleatórios. Então, veja aqui um exemplo. Como eu já falei do dado, ao lançarmos uma moeda, não podemos prever qual das duas faces ficará voltada para cima. Por exemplo, pessoal, se eu tenho essa moeda aqui, com as faces cara e coroa, eu não tenho como prever, se eu jogar essa moeda para cima, eu não tenho como prever qual das faces vai ficar com a face voltada para cima. Eu sei que uma das duas vai cair com a face voltada para cima, ou cara ou coroa, mas eu não tenho como prever. Se eu jogar 10 vezes, pode acontecer de cair 10 cara, pode cair 10 coroa, ou pode sair alternando, ou seja, não tem como prever. Então, por isso que chamamos experimentos aleatórios. Então, vejamos mais algumas definições sobre probabilidade. Vejamos mais algumas definições. Espaço amostral é o conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento aleatório. Por exemplo, pessoal, eu tenho aqui um dado. Se eu for fazer um experimento aleatório, digamos que eu vou jogar esse dado para cima para ver qual das faces cai voltada para cima. Então, espaço amostral são todos os números possíveis. Ou seja, se um dado tem 6 números, o espaço amostral é 6. Exemplo. Lançando uma moeda e verificando a face voltada para cima. Só tem duas possibilidades das faces voltadas para cima, ou cara ou coroa. A gente colocou aqui o símbolo ômega, que é uma letra grega maiúscula, para representar o espaço amostral. E o K para representar a cara, para diferenciar do C de coroa. Então vai ficar cara ou coroa, ou seja, só tem essas duas possibilidades de sair com a face voltada para cima, ou seja, o espaço amostral é todos os eventos possíveis. E o que é um evento? Vejamos o que é um evento. Evento, pessoal, é qualquer subconjunto do espaço amostral. Por exemplo, se eu tenho uma moeda e tem duas faces,
O que seria um subconjunto dessa moeda, desse espaço amostral, que são cara e coroa? Ou cara ou coroa, ou seja, uma face dessa seria um evento. Por exemplo, se eu tenho um dado e são 6 faces, o que seria evento? Uma dessas faces, por exemplo, ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5. Então, evento é qualquer subconjunto do espaço amostral. Por exemplo, evento A. Se eu jogar um dado para cima, a ocorrência de um número ímpar, quais são as possibilidades de ocorrer o número ímpar? Então, só tem 3 possibilidades, ou seja, o 1, o 3 e o 5. Então, o evento aqui seria 1, 3 e 5, porque ele quer saber de dado quais são os números ímpares. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Probabilidade, eventos complementares. Chama-se evento complementar de A contido em ômega ao evento A barra igual a ômega menos A. Lembrando que ômega é essa letra grega maiúscula que está representando aqui o espaço amostral, ou seja, o todo do diagrama de Venn. Voltando aqui, chama-se evento complementar de A, ou seja, chama-se o evento complementar de A, do subconjunto A, contido no todo ao evento A barra, ou seja, o A barra é o complementar de A, que o A barra nada mais é do que o ômega, que é o todo, menos o evento A. Tirando aqui o evento A desse diagrama do todo, sobra espaço, sobra o evento complementar, que é a barra. Exemplo, lançamento de um dado e um evento. Lançamento de um dado e um evento. Evento A, ocorrência de um número ímpar ou A igual a 1, 3 e 5. E o seu complementar, quem seria? Veja só, se eu tenho um dado aqui, tirando os números ímpares, 1, 3 e 5, quem será o seu complementar? 2, 4 e 6. Ou seja, ômega menos os números ímpares, vai sobrar os números pares, que são 2, 4 e 6. Pessoal, em termos de conjunto, nós podemos também representar esse diagrama da seguinte forma. A união de A barra é igual a ômega, ou seja, a união de A barra é igual a ômega, que é o todo. E em termos de probabilidade, nós podemos representar esse diagrama também da seguinte forma. P de A mais P de A mais P de A barra é igual ao todo, ou seja, 100%, a 1. Que podemos representar também essa expressão da seguinte forma. P de A barra é igual a 1 menos P de A. Ou seja, essas duas expressões aqui, elas serão muito úteis nos nossos exercícios posteriormente. Por exemplo, pessoal, digamos que nós tenhamos os números ímpares e queremos saber quais são o seu complementar. Como aqui os números ímpares são a metade, representa 50% dos números de um dado, então 50% transformando num decimal fica 0,5. Então, usando aqui a forma para calcular, digamos que a gente tenha só os números, o evento A, e queremos encontrar o seu complementar. Então, ficaria P de A barra, que é o complementar, igual a 1 menos, como aqui representa 0,5, ficaria 0,5 P de A, que é o complementar, seria igual a 1 menos 0,5, 0,5, transformando aqui em porcentagem,
é igual a 50%. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Vejamos mais um exercício. Olá, pessoal, vejamos um exercício de fixação. Exercícios. Um dado é lançado e o número da face voltado para cima é notado. 2 pontos. Letra A. Descreva ômega. Como a gente já viu, o ômega é o espaço amostral, ou seja, é o todo do dado, né? Então ficaria ômega vai ser igual. Qual é o espaço amostral do dado? Quais são os números de um dado? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, ômega, ou seja, o espaço amostral é 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Letra B. O número obtido no lançamento desse dado é múltiplo de 3. Então, quais são os múltiplos de 3 de um dado? 3 e 6. Então, ficaria evento A. Chamada de evento A vai ser igual a 3 e 6. Letra C. O número obtido não é primo. Esse aqui de evento B. Chama esse aqui de evento C. Então, quais são o número obtido não é primo? Então, vai ser 1, 4 e 6. Pessoal, espero que vocês tenham entendido. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Clique no sininho para receber as notificações. E breve voltaremos com mais videoaula. Obrigado.